Quando eu morava na Vila Mariana, muitas vezes eu cruzava com o Marçal nas ruas. Às vezes via também o Glauco Matoso acompanhado de seu guia. Numa dessas vezes, trombei com o Marçal, ele parecia diferente. Perguntei se estava tudo bem, ele respondeu: eu acabei de terminar um livro agora. Você sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Terminar um livro é uma mistura de alegria e tristeza, uma realização acompanhada de vazio. É um mundo que não voltaremos a visitar, é uma despedida. Nesse caso, a sensação é ainda mais pesada, porque Oliver se foi de verdade, no momento em que nossa estranha relação se transformava em amizade, no momento em que iniciávamos uma parceria, resgataríamos o Mutarelli quadrinista. Não foi a morte de um personagem. Oliver era uma pessoa real. Oliver também era eu. O milagre é que depois desse crime, o mundo tenha continuado. O estranho é que continuei vivo. Pelo menos acreditei nisso. Vou ler só mais um pedacinho. Lembrei de quando Allen Ginsberg perdeu seu pai. Lembrei do que seu guru lhe disse: deixe-o partir e continue celebrando. Fui ao mercado e comprei uma garrafa de Chivas. Bebi em sua homenagem. Celebrei e sigo celebrando desde então. Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Livrado. Nosso convidado aqui hoje, finalmente, o Lourenço Mutarelli. Como é que você está, cara? Tranquilo? Bem, e você? Obrigado aí, finalmente rolamos a entrevista. A gente já tinha combinado de fazer ela no ano passado, não deu, aí fizemos hoje agora. Cedo, não deu, hoje mais cedo também. Uma hora acontece, né? Lourenço, a gente está falando aqui hoje um pouquinho sobre o Grifo de Abdera. Foi seu último romance lançado 5 anos depois do seu penúltimo livro, né? Então, assim, nesse ato, assim, por que aconteceu ele, o que aconteceu e o que você pode falar pra gente desse livro já de cara, assim, que teve a ver nesse meio tempo? O meu editor tinha falado que seria bom eu dar um tempo, e eu nunca tinha pensado nisso, em dar um tempo. E eu achei legal, foi bom, mas eu ia dar 1 ano, e quando eu vi, passaram 4 anos quase. E aí também achei muito tempo, mas foi bom, foi legal, foi uma experiência legal esse silêncio aí. Acho que dá pra, embora o universo seja o mesmo, dá pra vir, sei lá, pegar uma outra perspectiva, assim, isso foi legal. Esse livro, ele trata aí desse grifo de Abdera, né, dessa moeda que a pessoa recebe, né, e dessas pessoas que se juntam para criar você, né, no caso, né, um escreve, né, e a outra pessoa se apresenta de corpo presente nos eventos, enfim, e você mesmo, como a gente estava falando antes, sempre se insere de alguma forma nos seus livros, seja pela descrição que se aproxima muito de você, pela descrição física, como pelas suas ideias, enfim, né? Como é que foi a ideia para surgir esse personagem, né, do Mauro Túlio Conelli, que é um anagrama, né, do seu nome, né, e do Mundinho, que também já apareceu em outros livros? Então. Eu tinha visto alguma entrevista minha e eu vejo só, eu não consigo ver inteiro, sempre me incomoda muito tudo que eu falo, eu acho que eu me exponho muito e sou eu pra caramba, mas por outro lado dá uma ressaca, e aí eu comecei a pensar em brincar com essa imagem também, com esse Lourenço Mutarelli que não sou eu o tempo todo. Veio meio daí a ideia, né, de brincar isso eu nem sabia que estava na moda a autoficção. Eu tinha feito A Caixa de Areia, que é um quadrinho que é uma autoficção antes, e foi uma piada comigo de alguma forma, parte um pouco disso. E claro que eu não tenho controle de onde eu vou chegar, eu vou seguindo e acho que ele vai um pouco mais fundo em várias questões, assim. É um livro que eu tenho muito carinho por ele. Também nesse livro a gente tem aqui no miolo páginas em que você desenhou, né, uma parte que pode ou não, né, dialogar com o livro ali, né, uma questão que não é exatamente esclarecida, enfim. Como é que foi para você voltar a publicar desenhos seus depois de um certo tempo? Né? A minha ideia, no início, eu estava fazendo esse quadrinho de forma bem experimental. Eu tenho muita influência do Valêncio Xavier, que eu gosto pra caramba. E essa coisa dele se apropriar de imagens e criar textos partindo de comerciais antigos ou de filmes antigos. Então, esse quadrinho eu estava fazendo isso. Eu fiz ele quase em transe. São fotogramas de filme pornô francês e alemão dos anos 70. Eu pegava algumas cenas, geralmente que eles estão comendo, estão em refeição, desenhava o mais rápido possível e tentava que viesse
texto, o que viesse, assim, era bem nonsense. Minha ideia no fim era, quando terminar, extrair texto disso, não ia usar os quadrinhos. Mas eu gosto do resultado e acabei encartando como sendo de um dos personagens. Ele é muito importante para o processo, né? É um quadrinho, para mim ele é meio alucinógeno, essa coisa dele ser muito sem sentido, mas eu acho que ele é um lado importante do romance, por isso eu quis encartar ele no livro, não fazer separado como a editora tinha pensado a princípio, porque eu acho que ele é parte integrante ali do romance. Tem uma parte que eu acho que é muito legal da sua obra e que eu acho que é a grande razão pela qual muitas das pessoas gostam muito dos seus livros, é justamente essa parte que você coloca muito de você mesmo no seu livro, né? E aqui no final existe uma referência explícita assim, à sua vida, que fala então, né, da casa em que você cresceu, enfim, da sua... de novo, a relação com seu pai, que também é uma coisa que sempre aparece nos seus livros, e também da resolução aí dos seus antidepressivos que você se livrou depois de muito tempo, né? Colocar isso na ficção, assim, no meio da história, como que foi para você? Foi fácil, o último capítulo eu escrevi bêbado, eu nunca escrevo quando eu bebo, eu tinha parado. Eu nunca escrevo ouvindo música, eu ouço música antes de escrever, eu só desenho ouvindo música. Que tipo de música que você ouve? Eu ouvia muito minimalismo, mas isso varia um pouco. Eu estava ouvindo muito Current 93, que é uma banda inglesa, nessa época, um disco que é bem experimental. Fiz todo o quadrinho ouvindo esse disco, que chama The Most Light. E eu estava bebendo e tal, e falei, vou terminar o livro, e amanhã eu vejo o que eu faço. E no fim eu mantive, então foi meio um derramamento ali, eu me derramei. Eu também falo muito da minha infância, mas poucas vezes eu falo do lado mais luminoso, que é esse tempo que eu morava com a minha avó. Então é muito passional esse último capítulo para mim, e é um desabafo também, a coisa do antidepressivo, a coisa do... tinha que estar aí, sabe, de alguma forma brincando comigo, começa quase como uma piada, mas se mistura essa verdade, um pouco da minha essência mesmo ali, ou da essência de um momento que eu estava vivendo. Entendi. E essa essência, enfim, isso aqui marca também um período da sua vida, marca o fim de um período que foi longo da sua vida, que foi o uso, né, dos antidepressivos, enfim. Você concorda que existe uma certa... por parte também de uma certa glamorização de doenças psicológicas, de coisas assim, glamorização do antidepressivo, isso tem algum peso no eu valor? acho que tem uma... Quando eu comecei há mais de 30 e poucos anos a usar antidepressivo, não era tão comum quanto ficou. Tem uma coisa da indústria do antidepressivo, que todo mundo, você atravessa uma rua em frente a um médico, você vai sair tomando antidepressivo, né? Então tem um culto a isso, que acho que isso acaba criando uma identidade que quase todo mundo tomou, vai tomar na vida, né? Então acho que tem uma identificação com isso, com esse elemento. É importante que, às vezes é fundamental, às vezes tem que ser tomado a medicação, mas é importante você ver quando você não precisa mais, que você é só um instrumento dessa indústria aí, pagando o psiquiatra todo mês para pegar a tua receita. Né? Daqui para frente, agora, como você está, de certa maneira, em outro processo, se medicando agora, que você falou, pelo álcool, fitoterápico, né? Você acha que isso tem algum peso na sua obra futura? Eu acho que o livro que eu estou há quase 3 anos trabalhando, ele tem uma questão com o álcool. O personagem tem uma questão com o álcool, então tem uma brincadeira, uma reflexão com esse novo tratamento aí, de alguma forma. Aí eu não sei, que cada um é uma experimentação e eu estou sempre experimentando, então o meu trabalho é experimental e a minha vida também é experimental. Eu fico experimentando coisas também que podem fazer com que eu mude o tratamento.